Salve, salve tropa! Começando mais um palpite de futebol da rodada. Para quem não me conhece, eu sou o Osto do canal Mundo Tipes, aposta esportiva, e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e jogos de futebol da rodada deste sábado, dia 2 de março. Mas só que antes, tropa, você que aí está gostando do nosso conteúdo, nosso início de trabalho aqui no YouTube, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso vídeo e compartilhe o nosso vídeo com um amigo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Tropa, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, bora lá iniciar as análises de futebol deste sábado, tropa, começando pela Premier League. O jogo do Nottingham versus Liverpool, início às 12 horas. A odd de momento paga 6.0 na vitória do Nottingham, 1.53 na vitória do Liverpool e paga 4.33 no empate. Bom, nos últimos 5 jogos da equipe do Nottingham, ele vem a 3 derrotas, um empate e uma vitória, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. E o Liverpool vem a 4 vitórias e um empate, bateu mais de 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos deu Liverpool. A equipe do Nottingham, atuando em casa, não faz uma boa temporada na Premier League. Só para vocês terem um pouco de noção, nos últimos 10 jogos da equipe do Nottingham em casa, ele vem de apenas 2 vitórias. É uma equipe que sofre gols com regularidade. E a equipe do Liverpool fora, nos últimos 5 jogos, vem de apenas uma derrota no clássico diante do Arsenal. Foi uma equipe que jogou mal neste clássico diante do Arsenal, mas ainda assim é o atual líder. Está a um ponto à frente do Manchester City, que tropeçou justamente em um clássico também, atuando em casa diante do Chelsea. Teve polêmica do pênalti. A equipe do Liverpool tem o melhor ataque da competição, tem o melhor saldo da competição. Também tem uma boa defesa, uma defesa muito sólida, que sofre poucos gols. E a equipe do Nottingham vem na 17ª colocação, está a 4 pontos do Luton, que é o 18º, que abre o Z3. E lembrando que a equipe do Liverpool, atuando fora de casa, vem fazendo a terceira melhor campanha contra uma equipe do Nottingham que não faz uma boa temporada na competição. É uma equipe que não vejo uma equipe que vai dar dificuldade à equipe do Liverpool. Essa equipe do Nottingham não vejo, apesar de ser um jogo bastante equilibrado, um jogo de bastante marcação, mas eu vejo o Liverpool favorito, apesar de não vou acreditar na vitória do Liverpool, porque vejo uma opção aí muito ousada. O Nottingham, tudo bem, não passa por um bom momento, mas a equipe do Liverpool só conseguiu vencer essa equipe do Nottingham em seus domínios, se não me falha a memória, apenas em uma oportunidade, que foi em 2022, por um placar de 1-0. Então não vou acreditar na vitória do Liverpool, porque futebol acontece zebras a todo momento. Então, para tentar livrar os inscritos aqui do canal Mundo Tips e uma emboscada, vou optar no mercado para gols. Vou deixar aqui para vocês o mercado para menos de 4 gols e meio nessa partida. Bom, vamos agora para o jogo do Tottenham versus Crystal Palace, também às 12 da tarde. O Tottenham paga uma odd de 1.50, o Crystal Palace 6.50 e o empate 4.33. Bom, esta é a rodada 27. A equipe do Tottenham vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 4 jogos bateu ambos marcas mais de 2.5. E a equipe do Crystal Palace vem a 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Bateu mais de 2.5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, 4 deles deu a equipe do Tottenham. O Tottenham, que atuando em casa, vem a 3 vitórias e 2 derrotas. A última derrota foi em casa, diante do Wolverhampton. E a equipe do Crystal Palace fora vem uma zica da zica, 4 derrotas e um empate. É uma equipe que vem atuando muito mal, atuando fora de casa. E o Tottenham está na 5ª colocação com 47 pontos, ou seja, 5 pontos atrás do Aston Villa. O Tottenham, neste momento, está se classificando para a Liga Europa da próxima temporada, mas tem total condições de buscar vaga na Champions, na Liga dos Campeões da Europa. Já o Crystal Palace
vai brigar para ficar em meio de tabela. Em minha visão, Crystal Palace não cai de divisão. Então, para essa partida em si, vou acreditar na vitória do Tottenham. Tottenham para vencer o jogo. Bom, vamos agora para a Turquia Superliga. Temos o jogo do Atayispor versus Fenerbahçe. Início às 13 horas. A equipe do Atayispor vem a 2 derrotas e 2 empates. 4 jogos sem vencer. E o Fenerbahçe 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5 gols. O último confronto, o Fenerbahçe levou a melhor nos últimos 5 confrontos. A equipe do Atayispor, atuando em casa, 3 empates e 2 vitórias. Bateu ambas as equipes nos 5. E a equipe do Fenerbahçe, atuando fora de casa, 4 vitórias e 1 derrota diante do Ankaraku pelo um placar de 3-0. Perdeu na Copa, mas aqui é Liga, meu parceiro. A equipe do Fenerbahçe está na vice-liderança com 2 pontos atrás do atual líder Galatasaray. E o Fenerbahçe e o Atayaspor é o 16º com 29 pontos, ou seja, 1 ponto à frente do Gaziantep na 17ª colocação. Fenerbahçe, atuando fora de casa, vem fazendo uma excelente campanha, melhor campanha com 37 pontos, e o Atayispor, atuando em casa, vem fazendo uma campanha regular. É uma equipe que tem um bom posicionamento técnico, mas atuando em casa diante da equipe do Fenerbahçe, vejo o Fenerbahçe bastante favorito e vou deixar essa vitória do Fenerbahçe. Bom, vamos agora para a Itália Série A. Temos o jogo do Monza versus Roma às 14 horas. A equipe do Monza vem a 2 empates e 3 vitórias, 5 jogos de invencibilidade, e a Roma 2 empates e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória da Roma. Roma fora, 3 vitórias e 1 empate, bateu ambos marca em 4 dos últimos 5 jogos. E o Monza em casa, 2 vitórias e 1 empate. O último confronto entre eles foi 1-1. Lembrando que a Roma é o 6º colocado com 44 pontos, diante do Monza, que é o 11º colocado com 36 pontos. O Roma ainda tem chance de Liga Europa e também Champions da próxima temporada, mas neste momento está se classificando para a Conference League da próxima temporada. Então vou deixar Roma com empate ou mais de 1,5. Vamos agora para a Taça Guanabara. Temos o jogo do Flamengo versus Madureira às 16 horas. O Fla vem a 5 vitórias consecutivas, a era Tite, e a Madureira 4 derrotas consecutivas, 5 jogos sem vencer. O último confronto foi 0-0. Bom, para essa partida, Flamengo super favorito, atuando em casa, vem a 5 vitórias consecutivas, média de gol altíssima, e lembrando que é o atual líder com 24 pontos, 3 à frente do Fluminense, que já está classificado, e o Madureira quer se manter aí no G8, mas está muito complicado enfrentar um Flamengo para se manter no G8. Então vou deixar Flamengo para vencer no primeiro tempo ou mais de 2,5. Vamos agora para o Paulistão, Campeonato Paulista. Temos o jogo do Corinthians versus Santo André, início às 16 horas. O Corinthians vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota recentemente diante da Ponte Preta. E o Santo André, 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 2 confrontos deu Corinthians. O Corinthians atuando em casa, 3 derrotas e 2 vitórias. Muito complexa a situação do Corinthians. Corinthians que no seu grupo é o 4º colocado com 10 pontos, ou seja, precisa vencer seus dois próximos jogos e torcer para tropeços de Mirassol e Internacional de Limeira, porque ou se o Mirassol vence ou o Inter de Limeira, mesmo o Corinthians vencendo os 2 jogos, está matematicamente eliminado. E o Santo André, por incrível que pareça, tem mais chances que o Corinthians de conseguir uma classificação, mas para isso tem que bater o Corinthians, uma coisa que eu acho muito improvável que aconteça. Corinthians é favorito e minha visão nesta partida, a odd indica tudo, mas vou deixar um jogo para mais de 1,5. Vamos agora para o Gauchão. Temos o jogo do Grêmio versus Guarani de Bagé, início às 16h30. A equipe do Grêmio, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 3 jogos bateu mais de 1,5, vem a 3 jogos sem vencer. A última derrota foi para o São Luís. E a equipe do Guarani de Bagé vem a 2 empates e 3 vitórias consecutivas. 5 jogos de invencibilidade, atuando fora de casa, 3 empates e 1 vitória.
E o Grêmio em casa, 4 vitórias e um empate. Lembrando que o Grêmio é o vice-líder com 20 pontos. E a equipe do Guarani de Pajé, meu amigo, é o terceiro colocado com 16 pontos. Bom, para essa partida, vou deixar Grêmio para vencer. Vamos agora para Juventude versus Internacional, também às 16h30. O Juventude atuando em seus jogos vem a 4 empates e uma derrota, 5 jogos sem vencer, bateu menos de 2,5 em todos. E o Inter 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto foi 2-2. O Inter atuando fora, 4 vitórias consecutivas, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. E o Juventude em casa, 3 vitórias e 2 empates. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. A classificação mostra Inter na liderança com 25 e Juventude na quarta com 15. Então, mesmo atuando fora de casa, não vejo o Inter perdendo. Vou deixar Inter com empate ou mais de 1,5 gols. Vamos agora para a La Liga da Espanha. Temos o jogo do Valência versus Real Madrid às 17 horas. A equipe do Valência vem a 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Real Madrid 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que vem a 5 jogos de invencibilidade, bateu menos de 2,5 em 3 jogos. O último confronto deu Real Madrid 5-1, mas é na casa do Valência, meu parceiro. O Valência vem a 3 vitórias e um empate e uma derrota atuando em casa. E o Real fora 3 vitórias e 2 empates. O último confronto deu Valência. Lembrando que na classificação estamos tratando do líder Real Madrid com 65, 6 a mais e o Girona vice-líder diante do Valência que está em meio de tabela querendo vaga na Conference League. Então, para essa partida, vamos propor um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, mais de 1,5 gols, por que não? E o Real Madrid aí pode dar uma vacilada, por isso que eu vou optar para a linha de gols. Vamos agora para o Goiano. Temos o jogo do Goiânia versus Goiás às 18 horas. Goiânia 4 derrotas e um empate. Goiás 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 confrontos deu Goiás. Agora não acredito que será diferente. É o jogo de ida, meu parceiro, das quartas de final do Campeonato Goiano. Mesmo atuando fora de casa, vou optar em uma vitória da equipe do Goiás. Vamos agora para o Paulistão novamente. Nosso último prognóstico. Internacional de Limeira versus Ituano, às 20 horas. A equipe do Inter vem a 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate. Ituano, 3 derrotas, 2 empates, 5 jogos sem vencer. O último confronto deu Inter de Limeira. Inter de Limeira em casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Ituano fora, 5 jogos sem vencer. Na classificação, o Internacional no seu grupo é o segundo colocado, só depende de si para conseguir a classificação. E o Ituano também precisa pontuar para tentar uma classificação no seu grupo. Então, está mais complexo e mais facilitado para a equipe do Inter que vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então, vou deixar Internacional com empate. Tropa, essas são as nossas análises de prognóstico e palpite de aposta esportiva no ramo de trade esportivo, formando o bilhete pronto, planejando os seus bilhetes prontos da melhor forma possível da rodada deste sábado de muitos gurim. Só que antes, lembrando, quer optar e apostar em escanteios, cartões, back é o favorito, ambos marca. Isso e muito mais você vai encontrar aqui no canal Mundo Tips. Bom, como opção de bilhete pronto, eu vou estar deixando para vocês vitória da equipe do Tottenham pela Premier League, Tottenham para vencer. Vou estar deixando Fenerbahçe para vencer pelo Campeonato Turco, atuando fora de casa. E vou estar deixando também para vocês esse Roma com empate. Roma com empate, Fenerbahçe para vencer e Tottenham para vencer. Se não quiser botar Roma, Tottenham e Fenerbahçe já é uma boa dupla. Agora, se optar no mercado para gols, vocês podem pegar aqui esse Flamengo para vencer no primeiro tempo. Pode pegar esse jogo para gols, vamos lá, mais de 1,5 na Roma versus Monza. E pode pegar também aqui mais de 1,5 no Real Madrid versus Valência. Então, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje o seu bilhete pronto. Jogos que podem acontecer, zebrinha. Nottingham versus Liverpool, pode acontecer. Pode acontecer no jogo do Valência versus Real Madrid. Então, vale ressaltar muito cuidado na hora de fazer o seu investimento. Ao mais é isso, até a próxima, partiu!